Bem, bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvir. Sim, obrigada. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à organização pelo convite, em especial à Catarina e à Ana, que têm feito o favor de nos convidar todos os anos e manter esta relação que já é duradoura, não é? Há vários anos, desde o início. E que tem sido um prazer colaborar convosco ao longo de todos estes anos, que temos aprendido imenso convosco, e isso é algo que não é pagável, não se consegue pagar. Por isso, muito obrigada por tudo o que nos têm trazido também. E gostaria de agradecer a todos os que estão aqui, que são dos hospitais, porque temos aqui vários colegas da área hospitalar, e por isso um bom dia a todos e obrigada, e a todos os participantes que decidiram estar aqui hoje presente num sábado, e no fundo retirar um pouco das suas vidas pessoais também para vir aqui aprender e partilhar connosco esta experiência. Por isso a todos muito obrigada. Eu vou começar a vos falar então da satisfação com o trabalho e a cultura de segurança positiva, especificamente no IPO Porto, e gostava ou seja, organizei aqui um pouco a apresentação em 3 áreas principais, ou seja, falar-vos um pouco do que é isto da cultura organizacional e da cultura de segurança, falar um pouco sobre a satisfação com o trabalho e depois de que forma é que eles podem contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, antes de começar, gostava de vos falar do contexto tão específico do qual eu venho, ou seja, estamos a falar do IPO Porto, um hospital que tem 50 anos, ou seja, fez 50 anos o ano passado, vamos a caminho dos 51, por isso já é um hospital com alguma idade e que está inserido num contexto muito específico que é o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, como vocês sabem, é notícia quase todos os dias, por isso está sempre em processo de transformação, e esse processo de transformação tem um impacto, obviamente, na sua força de trabalho, na forma como os hospitais se organizam e prestam os seus cuidados, bem como ao nível da qualidade e segurança, porque estas transformações têm sempre um impacto nas pessoas. E está num contexto em que está sujeito a uma série de desafios. Esses desafios começam logo pela complexidade das doenças. As doenças não são iguais ao que era há 50 anos atrás, ou seja, temos um maior nível de complexidade que depois se vai refletir também sobre as exigências sobre as nossas pessoas. Depois temos uma exigência para a inovação. Quem é que já não ouviu falar da robotização, do Da Vinci, da necessidade de inovação? Temos depois uma pressão para a sustentabilidade financeira e económica, ou seja, é óbvio que ontem ouvimos falar muito que as empresas têm que gerar lucro, os hospitais não é esse o objetivo, mas temos que trabalhar na eficiência, os hospitais têm que ser eficientes, não dão lucro, mas têm que ser eficientes. E depois temos ainda aqui um outro contexto muito específico, que é os hospitais têm que ter uma grande capacidade de ajustamento rápido. Porquê? Devido aos desafios globais, às catástrofes naturais que podem acontecer e têm que estar preparados para dar uma resposta, têm que estar preparados para as pandemias, como aconteceu com o Covid-19 e todos vimos o impacto que teve ao nível das nossas pessoas e dos nossos profissionais, no fundo das nossas instalações, e por isso têm que estar preparados para dar essa resposta. E isso faz com que o hospital tenha um contexto muito específico e muito diferente de todas as outras instituições e organizações. Depois vem de um contexto muito específico, que é o IPO Porto, em que a sua missão é a prestação de cuidados de saúde em tempo útil, centrados no doente, num domínio muito específico, que é a oncologia, e isso faz com que seja completamente diferente dos outros hospitais ao nível da região. É um contexto muito específico que os nossos profissionais estão muito envolvidos com uma doença que não é uma doença rápida, não é algo que se entra com uma perna partida e se sai bem logo a seguir, não é? Ou seja, há aqui todo um envolvimento na doença e com o doente e no acompanhamento, e queremos, obviamente, garantir níveis de qualidade, humanismo, que é fundamental, e eficiência, a tal eficiência que tem que estar presente. Estamos a falar de um hospital com cerca de 2.500 trabalhadores, em que em cada 5 trabalhadores, 4 são mulheres, isso também tem um contexto muito específico, com uma média de idades de 45 anos e que temos 35% dos nossos profissionais com mais de 50 anos. Ou seja, há aqui também um desafio associado à idade e à prestação dos cuidados que tem que ser ajustado, tem que ser adaptado, tem que ser pensado do ponto de vista político e social, porque isso também tem um impacto na atividade e na forma como se organiza e presta atividade. Isto só para vos falar do contexto que eu venho, que é um contexto muito específico, e depois queria-vos falar um bocadinho sobre a cultura e a cultura de segurança. Quando nós falamos em cultura, é sempre muito difícil perceber o que é a cultura. Quando nós perguntamos a uma criança o que é a cultura,
Eles vão ficar, bem, não sei, é difícil. Então trago-vos aqui uma metáfora que eu acho que eu costumo utilizar às vezes nas formações, também lá no IPO, e normalmente as pessoas fixam porque elas depois dizem, isto é as bananinhas e os macaquinhos. E eu, é isso, é cultura. Então, o que é isto da cultura? Vou-vos falar aqui de uma metáfora em que um grupo de cientistas coloca 5 macacos numa jaula e no meio uma escada com bananas. O que é que acham que vai acontecer? Obviamente, os macacos vão tentar subir a escada para comer as bananas. No entanto, sempre que o macaco sobe para comer as bananas, os outros levam com um duche de água fria. Então, o que é que começa a acontecer? Os macacos não acham aquilo nada simpático, não querem levar o duche de água fria. Sempre que alguém sobe as escadas, eles atacam o macaco que subiu as escadas. Até que chega uma altura que ninguém se atreve a ir buscar as bananas, porque ninguém quer ser espancado, por isso deixam de comer as bananas. Os cientistas substituem um macaco por um que nunca teve naquele contexto. E o que é que acontece? Esse macaco novo vai tentar comer as bananas, obviamente. E os outros, o que é que vão fazer? Vão espancá-lo, vão atacá-lo, porque não querem levar com o duche de água fria. E o macaco não percebe. Ou seja, mas porquê é que me estão a espancar só para eu comer bananas? Comer bananas é uma coisa normal. E por aí fora, os cientistas vão substituindo um segundo macaco e o comportamento é o mesmo. Ou seja, os outros macacos atacam o novo macaco sempre que ele tenta ir comer as bananas. Até que todo o grupo é substituído e os comportamentos mantêm-se. E deixam de comer as bananas porque não querem ser atacados. O mais engraçado disto tudo é que nenhum daqueles macacos, no final, esteve exposto à situação inicial. E se nós perguntássemos, mas porquê é que vocês atacam alguém que vai comer bananas? Eles provavelmente responderiam, não sabemos, é a forma como se faz as coisas aqui por estes lados. E isto é a cultura. A cultura é quando nós fazemos determinadas coisas que já estão imbuídas, já estão aceites na nossa organização e nós consideramos normais, adequadas e são aceitadas por todos. Então, esta é uma metáfora que eu acho que explica muito bem o que é a cultura e a forma como ela fica enraizada nas nossas instituições e nos nossos locais. No fundo, é um padrão de pressupostos, isto já é uma definição mais efetiva, de pressupostos básicos que são partilhados, que são aprendidos pelas pessoas, por um determinado grupo, que consideram que funciona, que é válido e que, no fundo, vai ser ensinado aos novos membros. As novas pessoas que chegam vão ser ensinadas daquela forma. E as pessoas consideram que é a forma correta de perceber, pensar e sentir. E todos aceitam como sendo uma situação normal. Então, quando nós vamos para a cultura de segurança, podemos falar da cultura organizacional como um chapéu, como um guarda-chuva, que tem depois todas as outras subculturas e culturas lá dentro. Uma delas é a cultura de segurança. A cultura de segurança é algo mais específico, é direcionado, no fundo, para as normas, os valores, as crenças, as práticas e as competências dos comportamentos relacionados com a segurança nas organizações. E nos hospitais nós ainda temos uma componente mais importante, porque nós trabalhamos com pessoas, nós prestamos cuidados a pessoas e temos que garantir que essas pessoas, em todo o seu percurso dentro do hospital, não vão sofrer danos. Por isso, nós temos que garantir a segurança dos nossos doentes. E o que é isto da cultura de segurança do doente? No fundo, descreve um compromisso de valores e princípios fundamentais por parte da liderança, que tem um papel fundamental, e dos profissionais de saúde para reconhecer que há uma integração inseparável da segurança do trabalhador e da segurança do doente. Ou seja, nós não podemos pensar na segurança do doente sem pensar na segurança dos profissionais. Então, nós temos que ter uma cultura que garante a segurança de todos neste meio para conseguirmos garantir a segurança dos nossos doentes. E como é que nós vemos isto nos hospitais? Como é que nós vemos a cultura? Bom, a cultura é aquele conjunto de pressupostos, mas depois chegamos a um hospital, chegamos a uma unidade, e como é que nós podemos ver isto da cultura? Nós vemos através da forma como as pessoas se vestem, a forma como comunicam, a forma como dão prioridade, por exemplo, à qualidade, à segurança, à gestão do risco, à relação que têm com os seus doentes, ao feedback, ou seja, a todas as questões da forma e as atitudes, os protocolos clínicos que estão imbuídos e que são aceitos, ou seja, aquilo que nós consideramos válido dentro da nossa organização. Depois temos, num nível mais intermédio, que não é tão visível, que tem a ver com o que é que as pessoas dizem e que tem a ver com as formas de pensar partilhadas. E aqui vamos ter a missão do hospital,
moral, vamos ter a visão, os valores, as expectativas, as crenças dos próprios profissionais. E esta é uma forma da expressão da cultura também. E depois em que é que as pessoas acreditam? Isto estará lá mais no fundo, isto não é tão visível, e que são os alicerces muito associados à prática diária. A nossa prática diária é feita com base naquilo que nós acreditamos, não naquilo que nós dizemos. Nós fazemos aquilo que acreditamos que é o melhor para os nossos profissionais, para os nossos doentes. Então tem muito a ver com os pressupostos, com o poder instituído dentro das instituições e com os níveis de conhecimento, obviamente. Depois, dentro destas culturas e destas formas e manifestações da cultura, nós temos subculturas. Subculturas profissionais, muito associadas à formação, não é? Muito associadas, por exemplo, à parte médica, enfermagem, assistentes operacionais. Temos culturas também associadas à componente departamental, ou seja, determinados serviços têm uma cultura muito mais forte do que outros. Por exemplo, um bloco operatório tem uma cultura muito específica associada à atividade cirúrgica, que é muito diferente de um serviço de internamento, por exemplo. Ainda falávamos há pouco, não é? Sobre isso, sobre a questão das culturas dentro de cada grupo também. E também temos associadas à idade, que também se vão manifestar de forma diferente. E estas subculturas vão ter um papel muito importante na implementação das políticas de segurança ou de qualidade, porque elas podem ser motrizes para a mudança ou podem prejudicar as iniciativas que nós estamos a implementar em termos de qualidade. E nós temos que ver como é que funcionam todas estas questões dentro das nossas unidades para podermos ter projetos e implementar práticas que sejam eficazes. Então, quando nós falamos em cultura, nós não queremos um determinado tipo de cultura. Nós queremos uma cultura que seja positiva. E o que é esta cultura positiva? Ela tem que ser baseada numa forte liderança, ela tem que ser baseada numa cultura não punitiva, ela tem que ser baseada numa cultura justa e tem que ser baseada numa cultura de aprendizagem. Este esquema que eu tenho aqui ao lado e que vos apresento é uma framework para a prestação de cuidados seguros, de confiança e efetivos, e traz-nos, eu não vou falar deles, não ficávamos aqui a formação toda só a falar desta parte, mas queria só destacar aqui que nós precisamos de uma cultura de aprendizagem e precisamos de aprendizagem para mudar a cultura. Elas estão interrelacionadas. Nós não podemos pensar que chegamos a um local e dizemos no hospital, bem, agora vamos todos ter esta cultura. Não funciona assim. A cultura é um processo de aprendizagem que tem que ser integrado e tem que estar imbuído na instituição, tem que fazer parte das pessoas, as pessoas têm que acreditar naquilo que é dito e que é feito e na forma de pensar. E isso é uma força que tem que ser, no fundo, renascer as pessoas, fazer renascer as pessoas para esta cultura. E isso só é possível através do sistema de aprendizagem. Ou seja, nós temos que aprender para que a cultura mude e a cultura tem que ser um sistema de aprendizagem para que as pessoas possam também evoluir para aquilo que nós pretendemos. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a cultura organizacional está muito associada aos resultados, existem vários estudos que nos falam sobre isso, e nós sabemos que uma cultura organizacional dominante e bem definida influencia positivamente os resultados nas organizações de saúde. Quer seja ao nível do processo, ou seja, de indicadores de processo, como, por exemplo, a qualidade de vida, o desempenho e os riscos psicossociais, de forma, obviamente, diferente, não é? Quanto mais riscos psicossociais, menor será a cultura organizacional, ou seja, não tendo uma cultura organizacional forte, vamos ter mais riscos psicossociais. Isso está comprovado. Nós temos feito, inclusive, várias aplicações desta avaliação. Temos trabalhado muito com a professora Tânia Gaspar, que faz parte do Lab PATS e que nos tem ajudado muito neste processo também. E temos depois indicadores de resultados associados à satisfação dos doentes, satisfação dos profissionais e, inclusive, a indicadores económico-financeiros. Já estou a ficar estressada com o tempo, falta um minuto. Eu vou passar um bocadinho mais rápido, peço desculpa. E depois temos também associados à cultura de segurança do doente, ou seja, nós sabemos que existem vários estudos que nos dizem que quanto mais forte for a cultura de segurança do doente, menores resultados para o doente negativos podemos obter, ou seja, a redução dos eventos adversos, a redução das taxas de ulceração, a redução das taxas de infecção do local cirúrgico e por aí fora. Ou seja, há várias provas que uma cultura de segurança do doente
ou organizacional mais forte, podemos ter melhores resultados. Então temos que investir nisso, temos que garantir que a cultura de segurança está alinhada com estes princípios que eu vos falei, em termos de cultura de segurança positiva, para trazermos melhores resultados para as nossas instituições. Queremos criar, no fundo, um ambiente em que as pessoas se possam sentir valorizadas, protegidas e respeitadas no seu local de trabalho, que é isso que todos nós queremos. É que o respeito, a justiça, a confiança, a segurança, a aprendizagem, a liderança. Esta questão da confiança é muito importante nos cuidados de saúde. Não só nós vimos o que aconteceu agora com o nosso governo por questões de confiança, ou seja, é muito importante a confiança em todas as relações que estabelecemos e ela tem que estar lá presente. Peço desculpa. Então, o que é que nós temos em relação ao IPO? O que é que nós temos vindo a trabalhar neste âmbito? Nós fizemos 3 momentos de avaliação que, por acaso, coincidiram com a pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, e fizemos aqui avaliações neste âmbito da satisfação com o trabalho, mas que a avaliação da satisfação com o trabalho não engloba apenas esta questão da satisfação. Podemos pensar que é só a satisfação. Nós temos vários indicadores da exposição, que têm a ver com os fatores psicossociais de trabalho, que já vimos que têm uma relação muito forte, de forma negativa, com a cultura organizacional, o stress e o burnout, a cultura organizacional, a qualidade de vida, e vamos ver o impacto que isto tem ao nível de indicadores de resultado, da satisfação dos profissionais e da gestão do desempenho. Acho que estou a passar isto de forma mal. Então, que resultados é que nós temos? Também não vou alongar aqui muito, porque já acabei o tempo, já vi ali time's up, mas só para vos explicar que nós temos valores, de um modo geral, elevados e moderados nestes vários itens de avaliação. No entanto, de 2019 para 2024, todos estes valores foram reduzidos, ou seja, a satisfação dos nossos profissionais em 2024 é menor do que em 2021, que por sua vez é menor do que em 2019. No entanto, temos 2 indicadores aqui que subiram, que têm a ver com, não sei se consigo apontar, acho que não, os riscos psicossociais no trabalho associados à saúde mental, que é um mau indicador, nós gostaríamos que ele descesse e está a subir. E, por outro lado, temos um positivo que tem a ver com a gestão do desempenho. Ou seja, os profissionais percepcionam aqui, ao nível da sua autoeficácia, não é? No fundo, da sua resiliência, que o seu desempenho estará melhor. Por isso, temos aqui alguns dados muito interessantes que agora temos que os trabalhar. Alguns destes acabamos de os tratar muito recentemente e, por isso, há aqui uma série de informações que têm que ser trabalhadas. E fomos comparar com, bem, mas nós temos uma série, no fundo, de pilares para garantir que a nossa cultura de segurança está embebida na instituição, está instituída. O que é que está a falhar? O que é que aconteceu de 2019 para cá para a nossa cultura de segurança ter reduzido? O que é que está a acontecer? Então, nós efetivamente fomos ver, ao nível dos diferentes pilares, o que é que aconteceu. Nós não vou ter tempo de falar disto tudo, mas, no fundo, a pandemia afetou muito todos os serviços do hospital. E isso fez com que a forma de trabalhar e os profissionais que existiam em muitas dessas áreas, nomeadamente ao nível da segurança e saúde no trabalho, por exemplo, não são suficientes para dar resposta a todas as necessidades do hospital. Não há recursos suficientes. Inclusive, em 2024, houve um alerta lançado no Lancet, a apelar aos governos e às entidades para terem serviços de segurança e saúde no trabalho mais resilientes. Isto porquê? Porque existem muitas políticas que têm que ser desenvolvidas, muitos procedimentos, muitas avaliações que têm que ser feitas e não há profissionais para os fazer. Nós estamos a trabalhar muitas vezes com recursos que nem são aqueles que legalmente são estabelecidos. Por isso, acaba por ser muito difícil, após uma pandemia, ou durante uma pandemia, todos os recursos foram alocados para a Covid. Não se fez mais nada quase do que trabalhar na questão do Covid. No pós-pandemia, estamos a retomar muitas das práticas, mas ainda não conseguimos voltar ao ponto inicial. O mesmo acontece ao nível dos sistemas de informação,
da participação dos trabalhadores, porque nós temos um eixo muito central ao nível da nossa cultura de segurança, que é envolver os trabalhadores, levá-los à participação, e ainda não conseguimos voltar a esse eixo inicial. A questão da comunicação, a questão da formação, como podem ver, o que está cinzento é o que ainda não está totalmente, não se retomou, eu não pus aqui todas as atividades, mas algumas das principais. Ao nível da promoção da saúde no local de trabalho, em 2024 já implementámos algumas novas medidas, mas ainda temos muito para fazer. A área de recursos humanos também tem tentado trabalhar em alguns benefícios, pus ali só um dos benefícios, que é a folga de aniversário, e tem estado a trabalhar em alguns benefícios, mas os benefícios é uma componente da área da promoção da saúde no local de trabalho, não é o eixo central que nos vai garantir um bem-estar duradouro às pessoas. Para garantirmos um bem-estar duradouro às pessoas, nós temos que trabalhar na redução dos impactos negativos e não apenas em dar os repousadinhos. Temos que trabalhar nessa componente central. Essa componente central tem a ver com os recursos disponíveis para o trabalho serem suficientes, tem a ver com os riscos psicossociais, tem a ver com as questões do respeito, do assédio, ou seja, tem a ver com toda a componente e da carga de trabalho que pode ser negativa, e temos que a reduzir para que as outras se mantenham saudáveis e que os benefícios sejam benefícios efetivos, porque senão estamos a dar repousados quando as pessoas estão descalças. Por isso temos que aqui conciliar estes dois âmbitos, não podemos apenas pensar em benefícios, temos que pensar em projetos e programas de promoção da saúde no local de trabalho muito mais vastos, integrados e que sejam enraizados, porque senão eles vão cair quando tivermos outra pandemia, não vão funcionar, está bem? Eu já não vou ter tempo para falar desta parte, eu peço desculpa. Mas, no fundo, tudo isto que eu falei está ligado essencialmente a 3 indicadores principais: a saúde de qualidade, o trabalho digno e crescimento económico, a paz, justiça e instituições eficazes. Só para terminar, ou seja, a satisfação no trabalho e a segurança da organização são essenciais para a sustentabilidade. Não podemos falar em sustentabilidade sem falar na satisfação. Pequenas mudanças geram impactos no bem-estar dos profissionais e na qualidade assistencial. E depois gostava de vos deixar aqui com esta questão: qual o nosso papel na promoção de uma cultura de segurança positiva? O nosso papel como organização e o nosso papel como profissionais. Ou seja, o que é que nós devemos fazer neste âmbito e do trabalho digno, não é? Que é uma das agendas principais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por isso, cuidar de quem cuida é um compromisso com o futuro da saúde, é isso que nós sentimos. Gostava de agradecer a todos. É óbvio que eu estou aqui em nome do Serviço de Segurança do Trabalho e Gestão de Risco Geral do IPO do Porto, que tenho uma equipa, e hoje tenho cá uma dos elementos da minha equipa, a doutora Cristiana Moraes, que tem trabalhado comigo ao longo de vários anos, e temos outras pessoas que não estão cá hoje e que, obviamente, sem elas tudo isto não seria possível. Por isso, muito obrigada a todos. E peço desculpa pelo tempo.